Olá, pessoal, minha audiência querida. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Omnimedia Cast. Eu sou Paulinho Braga, CEO da Dax Omnimedia, e no episódio de hoje nós vamos explorar o fascinante mundo da liderança no marketing de varejo online, com as suas perspectivas e estratégias. E para nos ajudar a desvendar esse tema, eu tenho a honra de receber aqui uma convidada muito especial. Uma verdadeira gigante no campo de marketing, branding e comunicação. A Marcela tem mais de 20 anos de experiência trabalhando com marketing e branding em marcas como L'Oréal, Maybelline, Lancôme, MAC Cosmetics, Bacardi, Grey Goose, Osklen e Havaianas. A Marcela passou 10 anos trabalhando fora do Brasil, com passagens por Paris, Cidade do México e Nova York. E atualmente ela é VP de marketing da Madeira Madeira. Marcela é formada em marketing pela ESPM e pós-graduada em Harvard sobre liderança, administração e gestão empresarial. E a Marcela também dedica seu tempo a projetos de educação, liderança feminina e é investidora e conselheira de startups. E além desse currículo invejável, eu tenho que contar para vocês que a Marcela também é minha mentora. Nós já fizemos aí algumas sessões de mentoria juntos e ela trouxe alguns insights maravilhosos que a gente aplica hoje no nosso negócio lá na Dax. Marcela, é um grande prazer ter você aqui comigo hoje, viu? Muito obrigado pela sua presença. O prazer é meu, Paulo. Obrigada pelo convite e sempre uma honra trocar com você e também aprender com você. Obrigado. Bom, são 20 anos de carreira, né, Marcela? Eu vou te colocar um desafio. Eu vou pedir para você resumir aqui 20 anos em talvez alguns minutos, 4 ou 5 minutos. Queria que você contasse um pouco aí para a nossa audiência essa tua carreira maravilhosa até você chegar aonde você está hoje. Bem, vamos lá. Eu comecei minha carreira, fiz SPM no Rio de Janeiro, e aí comecei minha carreira na L'Oréal, fiquei 12 anos na L'Oréal. Desses 12 anos eu comecei aqui no Brasil, então fiquei no Brasil fazendo mercado local, depois eu fui para Paris, fiz regional, marketing, sempre na carreira de marketing. Depois eu fui para o global desenvolver produto para Lancôme, que também é uma marca do grupo L'Oréal. Em 2013 eu volto para o Brasil para poder fazer Maybelline, localizar Maybelline para o Brasil. E aí deram 12 anos no total de L'Oréal. Depois foi quando Estée Lauder me convidou para assumir MAC, para a América Latina, então acabei vindo para São Paulo, porque a L'Oréal era no Rio de Janeiro, acabei vindo para São Paulo. Ficava viajando muito a América Latina, mas com base aqui em São Paulo. E aí fiquei um ano na Estée Lauder, e foi até na sequência ali que eu tive a oportunidade de conhecer o Thales e o Gustavo Caetano, que me apresentou o Thales. Não sei se você conhece o Gustavo. Conheço, claro. Amigo também, muito amigo do Rodrigo Moreira. Que exatamente. Hoje. Aí, Rodrigo. Exatamente. Gustavo, super amigo meu de faculdade, longa data, irmão, eu chamo ele de irmão, e me apresentou o Thales, e aí eu tive uma passagem com os meninos ali na Singu, desde o início ali da Singu, fiquei com os meninos durante uns 6 meses. Mas você chegou a entrar de sócia na Singu? Entrei lá no início. Sim, lá no legal. início, quando estava ele, Thales, Alexandre Liuzzi. Bacana. Fiquei com os meninos durante uns 6 meses. Foi quando o presidente da Bacardi Brasil, que tinha trabalhado comigo na L'Oréal, me convidou para assumir um cargo de diretora de marketing na Bacardi Brasil. Então, acabei aceitando. Então, vendi minha parte ali na Singu, fui para Bacardi, fiquei no Brasil durante um ano. De cosméticos para bebidas. De cosmético para bebida. Engraçado que quando ele ligou para contar, não contar, para me fazer o convite e me contar do negócio e tal, eu falei, bem, deixa eu pesquisar sobre bebida para ver se eu consigo fazer isso, porque eu tinha feito tanto tempo de cosmético. Eu falei, claro, bem, será que eu consigo fazer esse negócio? Conversei com várias pessoas do mercado e tal. Eu falei, eu acho que eu consigo fazer, eu acho que não tem problema não. Enfim, foi super bacana, experiência incrível, aprendi um monte. Foi super legal, fiquei 1 ano no Brasil e aí cuidava de todas as marcas do grupo nesse momento aqui. A equipe fez 2 projetos que viraram case e que acabaram... A Bacardi acabou me convidando para ir para o México. E aí, na sequência, fiquei 1 ano de Brasil, fui para o México. Fiquei no México 1 ano também, fazendo... Nessa época, eu estava namorando o meu marido. E aí, eu cheguei para a Bacardi e falei... Eu ia até perguntar isso agora. Eu ia falar assim, mas e o teu marido ia para nessa... você? Tá, não, bom, nessa, até ali, eu vou tá. te dizer que a minha carreira foi 100% focada no trabalho. Perfeito. E aí, ali, naquele momento ali, eu falei, não... Tem algumas coisas na vida que a gente precisa dar atenção
e um cuidado especial. E nesse momento a minha vida pessoal também era muito importante, assim como o profissional. E aí eu falei com a Bacardi, eu topo ir desde que eu volte para o Brasil 1 semana por mês, porque o meu namorado mora no Brasil e ele não vai se mudar. E a Bacardi falou, sem problemas. Então eu passava 3 semanas no hotel no México e 1 semana no Brasil. Fiquei nessa vida durante 1 ano. Enfim, foi desafiador, mas conseguimos sobreviver tranquilamente. O João também ia 1 final de semana por mês, então passava 1 noite lá e voltava. Era um caos, mas a gente tinha... Vocês tinham 1 final de semana e 1 semana. É isso, 1 final de semana e 1 semana. E aí, depois de 1 ano, o que a Bacardi faz quando a Bacardi quer comprar? É muito difícil, o mercado de bebida é muito difícil você gerar inovação. Então, você produzir um líquido do zero. Geralmente, esses líquidos ficam envelhecidos durante alguns anos. Então, como é que a maioria dessa indústria faz? Eles investem em empresas pequenas, principalmente na maioria das vezes, essas empresas são familiares. E aí, quando tem a primeira opção de compra, eles vêm. A Bacardi, né, tem o direito de ter a primeira opção de compra desses investimentos que eles fazem. Sim. E aí, nesse momento, a Bacardi tinha investido numa marca que chama Leblon, Cachaça Leblon, e eles me convidaram para assumir o cargo para substituir o founder e o CEO que ficava em Nova York. E aí eles falaram, Marcela, ao invés de sentar no México, a gente queria que você sentasse em Nova York. Foi mais fácil, confesso que foi mais fácil, se mudar do México para Nova York. Uma cidade que eu queria já morar. E aí eu falei, beleza, desde que a gente continue com o mesmo deal, o mesmo acordo. Eu volto 1 semana por mês por conta do João. E eles falaram, sem problemas. E eu ficava... 1 semana por mês eu estava no Brasil. Nesse momento eu tinha equipe na Europa, porque Cachaça Leblon é uma marca que está em todos os países da Europa. Então, eu tinha equipe na Europa, minha chefe sentava em Londres, eu tinha equipe nos Estados Unidos inteiro, eu sentava em Nova York, a Bacardi tinha um headquarters em Miami. Então, eu ficava 1 semana em São Paulo, 1 em Nova York e as outras 2 semanas viajando. Foram 4 anos nessa vida. Eu, assim, amei, eu realmente amo viajar. Agora, minha vida está bem mais calma, porque eu tive um filho e eu já chego lá. Mas eu ficava, enfim, viajando. Eles também me convidaram para fazer Harvard, porque eles fizeram um programa... eles selecionaram alguns executivos e fizeram um programa, o OPM, tipo o OPM, que dura 2 anos. E eu fui uma das convidadas. E aí ficava, durante esses 2 anos, eu também fiquei indo para Boston de 6 em 6 meses. E foi quando eu caso com o João, a gente organizou um casamento, fez um casamento aqui em São Paulo no final de 2018. E em 2019 eu engravido, no meio de 2019. E eu estava morando em Nova York, e aí eu nem tinha 3 meses ainda de gravidez, e a gente começou a conversar aonde a gente ia ter esse filho. Se a gente ia ter esse filho em Nova York ou se a gente ia ter em São Paulo. E por conta, minha família está aqui, a família dele está aqui, ia ser o primeiro neto das 2 famílias, a gente decidiu voltar, e eu nem tinha falado com a Bacardi nada, porque eu não tinha completado 3 meses de gravidez. O médico falou, espera antes de falar. E o Alpargatas me liga. Falou, Marcela, a gente queria te trazer, repatriar para o Brasil para você cuidar de Osklen e de Mizuno. E eu falei, vocês não vão querer me contratar que eu estou grávida. E aí, do outro lado, era um homem. E o homem falou, a gente não está nem aí para sua gravidez. E a gente vai te contratar grávida, te repatriar grávida, a gente te conhece, sabe do seu trabalho, é um detalhe isso. Me repatriaram com 6 meses de gravidez. Incrível. Eu voltei para o Brasil, fiquei outubro, novembro, dezembro, um pedaço de janeiro trabalhando. Pedro nasceu dia 20 de janeiro de 2020. Eu tive ele dia 15 de março, começa a pandemia. E aí, nesse meio tempo de pandemia e volta, né, ele estava de licença maternidade ali, eu falei, bem, o que eu vou fazer agora? E como eu passei 10 anos fora do Brasil, eu falei, deixa eu entender o que aconteceu no Brasil durante os 10 anos que eu fiquei fora. E aí, comecei a conhecer muita gente, Paulo. Foi aí que eu conheci os outros meninos do G4, Alfredo e o Nardão, tudo na pandemia, tudo remoto. E conversei com várias pessoas que você puder imaginar, assim, desde grandes empresários, empreendedores, técnicos, assim, conheci muita gente. E entendi que existia uma veia empreendedora no Brasil muito grande crescendo. Muito do que eu vivi ali com a Bacardi nos Estados Unidos, quando eu fui com o Leblon. Porque tinham todos os empreendedores que acabaram vendendo as marcas para a Bacardi participavam desse handover, né? Dessa troca ali com os executivos. Então, tinha uma veia muito forte que eu já tinha vivido lá e eu vi uma coisa enorme no Brasil crescendo. Eu falei, gente, o Brasil de hoje não é o Brasil que eu deixei há alguns anos atrás.
E eu falei, deixa eu entender um pouco como é que funciona esse mercado. E aí algumas pessoas me convidaram, você não quer ser minha mentora? E eu comecei com os meninos da Meet Hub. E aí comecei a fazer mentoria para os meninos. Houve a oportunidade de eu virar investidora. Virei investidora, comecei a sentar no board. Então, além de mentora e investidora, board. Conheci o Pedro Rabelo, que hoje é meu sócio, que foi comprado pela Local Web. O Pedro, vamos criar um business do zero. A gente criou a Minimal, junto com os meninos. Então, eu entrei de sócia deles lá atrás. Na sequência, veio a Last Link, com o Michel, que é o founder da Last Link, eu, Gustavo Caetano, que investiu, e o Israel Damélios. Depois veio Todas, que é uma das minhas bandeiras que eu levanto, né? E que eu sempre brinco, vocês não imaginam como foi treta chegar até aqui. Então, bem, eu falo isso rindo, mas graças a Deus a gente tem feito bastante progresso nesse âmbito. E muitas coisas que eu vivi lá no passado, hoje já é outro cenário. Então, eu tive a oportunidade de conhecer as meninas do Todas, e aí acabei investindo nelas, comecei ali a fazer uma mentoria informal com elas, acabei investindo. E, por último, veio o Felipe Siqueira, que é o fundador ali da oficina, que foi vendido pela Reserva. O Felipe criou a The Growth Brands, e aí me convidou para sentar no board e também virar investidora. Então, essas são as minhas frentes. Acabei me enveredando nesse mundo, que eu amo. Entendi ali que o que me trouxe aqui nos últimos 20 anos não vai me levar nos próximos 20. E nesse meio tempo, que eu estava ali nesse conhecimento desse startup, nesse mundo do empreendedorismo, apareceu Madeira. E aí eles vieram, Marcela, a gente queria te apresentar uma tese, na verdade foi uma headhunter que eu gosto bastante, Andréia, e ela falou, Marcela, eu queria te apresentar Madeira, eles querem conversar com você. E aí eu falei, deixa eu pesquisar um pouco mais. Pesquisei, conversei com os founders e me encantei pelo negócio, falei com os investidores, e aí estou na Madeira há quase 2 anos. Então, além de eu ter entrado nesse mundo do empreendedorismo, eu também acabei trocando ali a multinacional para uma startup. Hoje em dia, a Madeira não é mais uma startup, mas numa estrutura bem diferente da onde eu vivi nos últimos 20 anos. Bom, você já fez a introdução para a pergunta que eu ia te fazer, porque justamente a próxima pergunta que eu ia te fazer é essa, né? Como foi essa mudança, né, de multinacionais, de empresas de um mercado extremamente tradicional, como é o mercado de cosméticos, como é o mercado de bebidas, enfim, e ir para o ecossistema de startups, scale-ups e unicórnios, que é o caso do Madeira. Que desafios você encontrou? Como foi essa transição? Conta um pouquinho para nós disso. É um mundo totalmente diferente, né? Eu falei, meu Deus do céu, para mim tá sendo, né? Um MBA ali, desde quando eu entrei na Madeira. Então, você sai de uma estrutura muito bem organizada, então as multinacionais têm estruturas muito bem organizadas e muito bem delimitadas do que é responsabilidade de quem. Então, digamos que são estruturas, você sabe exatamente o que fazer e você já entra performando. Então, quando você entra... Como as estruturas são muito parecidas, você já sabe mais ou menos quando você está no marketing, são nuances que mudam, obviamente, o tipo de negócio, as prioridades e a estratégia. Mas é muito fácil você entrar e você já começar a performar de cara. Numa startup, não necessariamente. E principalmente para mim, que foi uma coisa totalmente nova. Eu tinha vindo do mundo onde nasceu offline e virou online. Então, a Madeira, ela nasceu no online. Então, ela não tinha... As lojas físicas vieram no ano de 2020, junto com a pandemia. Então, não tinha essa parte do offline. Então, para mim, foi... Bem, eu estou num mundo totalmente diferente. Onde não era delimitado, as equipes trabalham meio que em squads, as áreas elas se interligam muito. Então, tem muita coisa que é no limite de marketing com produto, então, é muito interligado. As estruturas são muito menores, muito mais enxutas, né? Se efetivamente... Não que você não coloque a mão na massa na multinacional, mas como você tem muito menos gente, você acaba entrando numa quantidade de detalhes muito grande. E para mim foi bem... Eu não conheço esse mundo, então, para mim foi algo que eu falei, deixa eu entrar aqui, aprender e entender ali um pouco como é que funciona o modus operandi. Então, eu diria que é um pouco disso, assim, as estruturas e como as áreas estão delimitadas é bem diferente de um formato de multinacional para um formato de
de startup. Eu acho, assim, me corrija se eu estiver errado, mas nessas multinacionais também, eu acho que quando você entra, é uma continuidade de um trabalho. Ainda que haja inovação, ainda que tenha coisas que você vai implementar e vai mudar, é uma continuação de um trabalho. E nas startups não, né? As coisas estão começando Com ali, certeza. está se encontrando ainda o caminho, o formato, as pivotagens são Com certeza. frequentes, então realmente é descobrir um caminho novo. E como a multinacional ela é muito grande, se não tem esses processos muito bem delimitados, se não tem, né, muito bem definido de quem faz o quê, não dá para operar. Então, eu acho que não que seja o futuro, mas conforme a empresa vai crescendo também, algumas coisas elas são obrigadas a acontecer em relação ao processo, delimitar onde começa de um, termina do outro, para que a empresa mantenha, né, uma consistência, um alinhamento. Então, eu vejo que também por conta do tamanho, né? Eu acho que esse background, essa expertise de uma pessoa que vem de multinacionais, de empresas muito grandes, muito sólidas e muito antigas, agregam muito as startups, né? Eu acho que é uma troca maravilhosa quando você tem essa galera mais nova, numa pegada mais tecnológica e trocando com pessoas que já têm uma outra experiência que é muito complementar, né? Quando a gente fala de empresas do ecossistema de startups, empresas de tecnologia, a gente fala muito de performance, né? Como a gente estava falando aqui. Então, essas empresas elas são muito voltadas para performance. Praticamente todo o investimento de marketing dessas empresas é para performance. E você é uma pessoa que tem muita experiência em branding, né? E hoje, como que você consegue aplicar essa sua experiência de branding dentro de uma empresa do ecossistema de startups e tecnologia? Quando a gente fala, eu repito muito isso, porque em várias trocas que eu tenho, que essa pergunta vem, porque muita gente, teve até um outro podcast que eu participei, que eu brinquei, branding não é somente anúncio de TV. As pessoas, elas confundem algumas vezes essa questão do que é o termo branding, né? O branding, ele nasce de dentro de casa, ele começa com o propósito da empresa. Quais são os valores da empresa e qual é o propósito da empresa de existir. Isso é fazer branding. Daí você tem todo um fio condutor, onde a maneira como você fala com os funcionários, as cores que você utiliza, né, o teu tom de voz, tem toda uma construção que você precisa ter para você conseguir chegar lá na frente na televisão e colocar um anúncio, ou, né, até mesmo fazer a mídia offline, para que a pessoa que esteja vendo aquilo lembre, poxa, isso é daquela empresa lá. Então, tem na verdade, 3 pilares que eu sempre utilizei em todas as minhas construções, que a primeira é sempre colocar o cliente no centro, né? Que hoje disse muito sobre isso, a gente fala muito sobre isso, mas é uma coisa que, assim, em 2008 eu lancei um projeto na L'Oréal que me rendeu a expatriação e que eu fiz nada menos do que colocar o cliente no centro. A gente estava com um problema e eu fui para o saque para ouvir quais eram os maiores problemas que eu tinha ali para poder tentar reverter a situação. Então, isso é uma coisa que já é muito antiga, mas hoje em dia se ouve muito mais falar. Então, sempre colocar o cliente no centro. O que o cliente quer? Muitas pessoas de marketing ficam tentando, mas o cliente quer... Não, mas você já ouviu o cliente? Já perguntou para ele? Já tentou entender se o seu produto ou o seu serviço, se ele tem tração naquilo que você está tentando vender, a pessoa está entendendo aquilo que você está tentando vender? Então, primeiro é colocar o cliente no centro. E aí, a primeira coisa é frequência. Né? Depois que você afina tudo isso, de qual que é o propósito, quais são os valores, como é que você vai se comunicar como marca, você tem que ter uma construção interna, você vai para fora, sempre colocando o cliente no centro, frequência. Não adianta você decidir fazer um canal e depois nunca mais voltar. Não adianta você começar a fazer um negócio... Constância, né? Exatamente. Então, essa questão da frequência é muito importante. E da consistência, que se você ficar trocando muito, o cliente ele não vai entender o que você está querendo dizer. Então, muitas das vezes, até os próprios funcionários das empresas falam, pô, mas está de novo falando sobre isso. Sim, porque você está no dia a dia da operação. Então, para você isso é óbvio, mas não necessariamente para o cliente. O cliente é bombardeado absolutamente todos os dias por milhões de marcas. Para ele conseguir captar a tua mensagem, você tem que falar aquilo repetidas vezes. Então, não necessariamente que eu estou falando sobre aquilo
2, 3, 4, 5 anos, significa que eu estou sendo repetitiva. Pelo contrário, você está colocando a tua mensagem de marca e construindo branding na cabeça daquele consumidor. Então, eu sempre... E o último pilar, né, antes de completar aqui, é informação útil, relevante e humanizada. Assim, o cliente, como eu falei, ele é bombardeado. Se você não trouxer alguma coisa que seja útil para ele, que ele efetivamente vai olhar aquilo e falar, poxa, eu consigo daqui ter utilidade nessa informação, seja você qualquer tipo de negócio, de serviço ou de produto. Quanto mais informação relevante você traz para aquele cliente, mais próximo aquele cliente vai ficar de você. E, óbvio, a comunicação humanizada. Porque existia uma tendência aí, por conta dessa questão do digital e tal, de transformar tudo muito no robotizado. Uhum. O consumidor, ele não quer uma relação robotizada. Ele quer uma relação pessoal, ele quer uma relação no 1 a 1, ele quer uma relação próxima. Então, para mim, né, o fato de fazer branding ali na Madeira, a gente, hoje em dia, a Madeira nunca fez anúncio de TV ainda, né? Mas eu trabalho o branding dessa forma. Começando a construção ali, da mesma forma como eu trabalhei em todas as outras multinacionais onde eu sentei. Você começa numa construção de dentro para fora, sempre olhando o cliente, com frequência, consistência e trazendo informação útil, relevante e humanizada. Então, para mim, esses são os pilares de uma construção de branding forte. Independente se essa é uma empresa que vende serviço ou que vende produto, a construção é exatamente a mesma. Eu diria que a mídia ela é um boost, né? Assim, você vai amplificar aquilo tudo que você já está fazendo no teu dia a dia. E eu sempre digo que a melhor forma de você construir branding efetivo é explorar muito bem todos os pontos de contato que você tem com o seu cliente. E eu digo muito assim, o saque é uma baita oportunidade de você construir branding. Porque um cliente que tem algum problema, tem alguma questão com a tua empresa, se ele for bem tratado nesse momento, você fidelizou esse cliente para sempre. Total. Não, e a história, né? Concordo 100% contigo, e a história também ali que você falou da frequência. Não adianta, agora eu vou decidir fazer Instagram. Não adianta você chegar lá, fazer meia dúzia de posts. Você tem que ter uma construção, você tem que definir quais são os pilares que você vai colocar em prática ali, ter uma frequência para aquele cliente que está recebendo aquela informação, fala, poxa, essa marca está me mandando, né, informação relevante, ela está presente ali no dia a dia, e é assim que faz a construção. E sim, por que eu sempre digo isso? Estava falando da mídia, ela potencializa. Mas muita gente que não entende o que é branding, as pessoas associam branding é fazer mídia. É propaganda. É propaganda. E não é. É uma coisa que começa lá de trás e aí que, óbvio, a forma como você coloca o branding da empresa para fora é através da propaganda. Perfeito. Você falou dessa questão da frequência, né, da constância e da consistência. O Marcelo Toledo, que inclusive tem um amigo meu que tem um podcast maravilhoso, ele falou que quando ele entrou nessa história de podcast, ele falou assim, bom, eu vou entrar, então já me preparo porque serão 10 anos. Vão ser 10 anos fazendo isso daqui. Senão, melhor não entrar. Se é para entrar, gravar 3, 4, 5 episódios e depois parar e não fazer mais, eu nunca vou ter um podcast relevante. Então, se eu quero ter um podcast relevante, mentalmente já vou me programar que eu vou estar 10 anos fazendo isso. É exatamente isso. E ele, acho que já deve estar 4, 5, não sei, já está há bastante tempo fazendo e hoje ele tem um podcast super relevante. Mas é isso, insistiu, né? Com aquela constância, sempre insistindo, sempre fazendo. Não, e tudo, né, Paulo? A gente está falando isso de branding para produto, para serviço. Isso vale para as pessoas. Quando você está construindo até a sua própria marca pessoal, quando você está trazendo ali os mecanismos de construção são iguais. Não difere, não é porque você está lidando com uma pessoa, ou um projeto, ou um produto ou um serviço. A base é a mesma. Perfeito. O pessoal fala que lá na Dax eu sou o melhor prospectador de contas que tem. Mas é porque eu faço isso freneticamente, diariamente, o tempo todo. Eu estou o tempo todo fazendo network, criando conexões, me relacionando com as pessoas, falando, propagando a nossa mensagem. E aí, obviamente, que você vai colhendo frutos disso. Mas é um trabalho longo. É quase uma década fazendo isso. Network, então, muito mais, né? Eu acho que network, desde a hora que a gente está na escola,
Aliás, eu tenho grandes amigos porque a Gabi Onofre, que a gente falou da Único, que esteve aqui com a gente também, gravando um episódio maravilhoso. Nós estudamos juntos desde os 3 anos de idade. Então esse network foi construído já, não posso falar quanto tempo, mas já faz mais de 40 anos. Não entreguei a idade, né? É que nem você falando que eu tenho 20 anos de carreira, você entrega a minha idade. É, verdade. Começou muito cedo. Com, acho que 15 você tinha. Não, nem tanto. Nem tanto assim. Marcela, me fala uma coisa. Falamos um pouco de branding. Agora, me conta um pouquinho qual que é a estratégia de marketing que vocês adotam lá hoje no Madeira para atrair novos clientes. Eu acho que não tem uma bala de prata, tá? Falar, eu faço isso. Eu acho que é um conjunto de várias ações que a gente precisa fazer para conseguir atrair novos clientes. Obviamente que, como o mundo mudou em relação ao consumo, né? As pessoas elas querem consumir em todos os lugares e a qualquer hora. Então, eu acho que um grande fator ali para você atrair novos clientes é você estar em vários canais. Então, a Madeira ela começou digital, né? Começou ali no site. Depois ela lançou ali as lojas físicas. A gente até lançou o app tarde, mas, enfim, é sempre tudo feito com muita consistência lá. E a gente preza em colocar o pé onde a gente sabe que a gente está preparado para fazer. Então, eu digo que eu acho que a primeira coisa que a gente, para conseguir atrair novos clientes, é estar onde o cliente quer, estar onde o cliente está pedindo. As lojas físicas vieram porque houve uma necessidade ali do cliente. Poxa, tem alguns produtos que eu preciso ver, eu preciso pegar, eu preciso deitar numa cama. Então, só o online não era suficiente. Então, foi necessário criar uma loja física. E a Madeira, enfim, descobriu esse modelo na Índia, que é um formato de guide shop, um formato pequeno, onde tem um showroom. Não é um formato, né, de loja gigantesca, e naquele showroom é a tal da prateleira infinita. Você tem um produto ali, mas você tem no online várias cores, enfim, vários formatos. Então, acho que a primeira coisa é sempre estar nos canais, prestar atenção de onde o meu cliente está me consumindo. Porque não adianta nada você fazer um trabalho todo ali de funil, né? Porque a gente sempre fala, hoje em dia, e cada vez mais, a gente estava até comentando sobre isso, é necessário fazer um trabalho de funil completo. Porque não adianta só ficar no fundo do funil, só ali no momento que o cliente vai te comprar. Você precisa subir, criar relevância, né? Aparecer na vida do cliente, trazer uma informação útil e uma informação que o cliente vai lembrar de você, e no momento de compra dele ele fala, poxa, eu lembro dessa informação, e não só no momento que você está ali pronto para fazer um clique. Então, eu acho que não só essa questão de você estar ali, né? Como é que a gente faz isso na Madeira? A gente setou o ecossistema de forma ao cliente conseguir nos comprar aonde ele quiser e da maneira como que ele quiser. Né? E aí a gente trabalha toda a questão do funil. Estamos começando a trabalhar a questão do funil. A Madeira sempre focou muito no fundo, e aí a gente está subindo um pouco mais no funil para conseguir trazer o máximo, né, de clientes e atingir outras pessoas que não foram atingidas. Mas não existe, Paulo, não existe assim uma bala de prata, sabe? Eu acho que é um conjunto de várias ações. É uma pergunta que não tem uma resposta. É um conjunto de várias ações. Mas eu diria que hoje, para mim, é você conseguir atender o teu cliente aonde ele quiser. Perfeito. Porque as jornadas elas estão muito cruzadas, né? Essa história do digital, essa história do omnichannel. E às vezes você nem percebe. Você vai numa loja, aí a loja não tem a roupa que você quer. Ah, mas espera aí que eu vou fazer uma ligação. Ela já monta um carrinho para você. Você vai para casa, finaliza o carrinho e ela manda o produto para sua casa. Você vê, a jornada ela se cruzou totalmente. E neste caso, desse exemplo que eu acabei de dar, a loja se adaptou à necessidade do cliente. E eu hoje sou um exemplo disso. Tenho vários exemplos de lojas hoje que eu fico assim, impressionada de como são rápidos e eficazes de maneira que é isso que você quer, é isso que a gente vai te entregar. Então, acho que é um pouco por aí. Perfeito, maravilhoso. Você sabe que você estava falando dessa questão de trabalhar não só o fundo do funil. Eu tenho um depoimento pessoal a respeito do Mercado Livre. Eu comecei a utilizar o Mercado Livre muito na época da pandemia, comecei a utilizar muito mais e fiquei extremamente satisfeito com o trabalho deles, ao ponto de que hoje
De fato, antigamente, se eu fosse pesquisar um produto, eu entraria no Google, pesquisaria o produto, olharia algumas lojas. Eu não perco mais esse tempo. Eu nem me preocupo muito. Você fala assim, mas às vezes o Mercado Livre vai estar um pouquinho mais caro. Tá bom. Eu sei que lá eu vou ser bem tratado, lá eu vou comprar, vai ser tranquilo, vou receber no momento que eles vão se comprometer. Se eu tiver que fazer uma troca ou uma devolução, vai ser fácil. Que isso é importantíssimo, né? Porque o pessoal fala muito de omnichannel na hora da compra. Mas e o omnichannel na hora da troca, na hora da devolução, na hora de resolver um problema? Eu tive que cancelar uma assinatura de um portal essa semana. Uma dificuldade de cancelar. Para comprar foi muito fácil, mas para cancelar eu tive que ligar lá. Não tinha outro canal. Só ligando mesmo. Para daí a pessoa, o atendente lá, tentar te convencer a não cancelar o negócio. Entendeu? É nada automatizado. Não, mas eu tô contigo. E é engraçado isso, porque eu voltei para o Brasil em 2019. E eu morando em Nova York, minha vida era Amazon. A minha vida full era Amazon, 100%. Então, eu não pensava duas vezes. Eu preciso comprar isso, Amazon, entrega em casa. Mesmo Perfeito, que eu estivesse em qualquer lugar do mundo, era Amazon. Eu chegava em casa, estava lá, o porteiro tinha guardado para mim. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E agora? Aí alguém falou, Mercado Livre. Eu falei, não, isso é coisa usada. Aí ele falou, não, você não Leilão. tem ideia. Não. Marcela, você não tem ideia? Isso aí era na época que você... Que nem Quando é, né? E depois eu descobri. Na época de antes de você sair do Brasil. Eu falei, mas como assim? Faz uma conta lá e pede qualquer coisa. Paulo, é viciante. É. Eu sou exatamente igual a você. Se alguém lá em casa fala, precisa comprar Mercado Livre agora no aplicativo. E às vezes eu vou no comprar hoje. Assim, a babá, a Marcela tá precisando. Chega hoje. Filtrar para entregar chegar hoje. Perfeito. Só tem um defeito. Olha, eu trazer o defeito. Cara, eles estão entregando muito tarde. Não 11 horas da noite. Eu não acredito que você falou isso. Sim. 11 horas da noite. Exatamente o que eu penso. Tem menor condição. E ainda, no prédio que eu moro, não tem porteiro. A gente tem que descer. Quando toca o interfone lá, 10 horas, 11 horas da noite, Mercado Livre para fazer entrega, eu falo, não acredito, não eu já avisei. Eu ainda falei, gente, por favor, assim, seta... Horário comercial. Até às 9, assim, não dá. Tem gente tocando lá em casa às 11, 11h30. Aí meu marido assim, o que é isso? Mercado Livre? Ele ainda fala, Mercado Livre? Aí eu falo, é Mercado Livre. Não, é perrengue. Mas eu tô contigo em relação à troca, facilidade. Ainda tem uma outra coisa, um fenômeno, que é a Amazon, né? Ela foi construída de forma, nos Estados Unidos, que os clientes, aqui no Brasil eles pesquisam no Google, lá fora é na Amazon. Na Amazon. Então o cliente quando quer saber alguma coisa, vai lá na Amazon, vê aquela quantidade de review, foto dos produtos, o que cada um acha e tal. E aqui no Mercado Livre é engraçado que eles estão virando nesse formato. Então algumas vezes, eu precisei comprar um negócio para casa de campo essa semana. Eu falei, gente, onde é que eu vou achar esse negócio? Eu falei, já sei. Fui no Mercado Livre para ver o que as pessoas estavam escrevendo sobre o produto. Então, eu já estou tão viciada no negócio que tem esse mindset de, deixa eu ver no Mercado Livre o que as pessoas estão falando sobre o negócio. Então, é bem por esse caminho, concordo. Muito, muito bom. Mudando um pouquinho agora aí, falando um pouco de mídias sociais e influenciadores. Como que um varejo online como Madeira utiliza essas estratégias? Como é hoje a presença de vocês nas mídias sociais? E também falando um pouco de influenciadores, se vocês utilizam influenciadores hoje, se isso é importante, faz parte da estratégia. A gente, antes de falar sobre Madeira, eu só vou dar um pouco de contexto sobre esse pilar. Eu acho que, porque muita gente pergunta, influenciador é bom ou não? Tá. E eu falo, minha opinião com a entrada da internet e a criação das redes sociais, o mundo mudou. A maneira de consumir mudou. Então, hoje, os influenciadores eles fazem parte de uma realidade. Isso é uma nova maneira de consumo, é uma nova maneira de vender, é uma nova maneira de apresentar um produto ou um serviço. Então, eu acredito que, para algumas estratégias, sim, se faz sentido na estratégia e se faz sentido no budget, sim, eu acho que tem que fazer, porque esse faz parte do nosso dia a dia hoje. Isso é uma realidade. Nós sempre fomos influenciados, total. Né? E lá Só atrás, que agora a rede social ela amplificou esse poder, né? Não, e ela deu. Lá atrás, na época de L'Oréal, a gente contratava as atrizes da Globo, a gente contratava as cantoras. Eram os influenciadores. O que aconteceu foi que esse poder ele dissipou.
ele desceu e ele, né, não vou dizer que popularizou, ele deu acesso a todo mundo. Então, as redes sociais possibilitou um acesso a quem só tinha umas pessoas muito conhecidas, porque que aparecia ali na Globo, enfim, Perfeito. que aparecia nos outros canais, né, na televisão. Então, o que acontece? Eu vejo que o trabalho com influenciadores é um trabalho, sim, que faz total sentido, só que você tem que entender se faz parte da... Né, se encaixa na estratégia da marca e se encaixa no budget. E aí, respondendo a sua pergunta para Madeira, a gente nunca trabalhou num plano perene de influenciador. A gente fez alguns testes. Os testes foram bons, mas não... Eu digo assim, a gente não conseguiu acertar a mão de como é que a gente vai fazer isso para eu conseguir escalar isso. E tiveram outras prioridades, porque para você contratar um influenciador, tem várias, né, formas ali de medir aquele retorno, aquele ROI. Então, ou é por alcance, né, engajamento, ou por venda. Então, o que a gente queria naquele momento, a gente não conseguiu com os influenciadores que a gente testou. Digamos, vou te responder dessa forma. Não descarto, acho sim que é super importante para a construção, e acho sim que a gente em algum momento vai usar. Mas hoje a gente fez testes, não criei uma estratégia de influenciadores robusta. Perfeito. Como tudo, né? Como tudo nas empresas desse ecossistema, é testar pequeno, errar pequeno, gastando pouco e aí, conforme as coisas vão funcionando, você vai escalando. Perfeito, maravilhoso. E me fala uma coisa, e mídias tradicionais? Falando agora um pouquinho de mídias tradicionais, como é que você enxerga isso dentro, não só do Madeira, mas de outras empresas também que são nativas digitais, né? Que nasceram dentro de um Google, dentro de uma Meta. E como é que você enxerga as mídias tradicionais nesse tipo de negócio? Ela é totalmente... Né, muita gente fala, eu não faço mais mídia tradicional. Para mim é um erro, porque a mídia tradicional ela é totalmente complementar à mídia online. E ela tem um outro tipo de... Ela gera um outro tipo de estímulo. E ela é totalmente, como eu falei, ela complementa aquilo que você está fazendo no online. Então, o cliente está no online e no off. Então, se você só está no on, você vai deixar de pegar esse cliente no off. Então, da mesma forma que você tem que estar presente ali na vida do cliente em todos os canais, você também precisa estar presente em todos os clientes na jornada. E o on... O off, né, na verdade, o off ele faz parte da jornada dos consumidores. E eu acho que é uma mídia complementar à mídia online. Uma não é em detrimento da outra. Só que, óbvio, né, você precisa entender ali na estratégia qual é a estratégia da marca e quanto você tem de budget para conseguir gastar nos dois, o que faz mais sentido. No caso de Madeira, a gente usa mídia offline para as lojas. Então, hoje a gente tem mais de 100 lojas espalhadas pelo Brasil. Então, todas as vezes que a gente chega com uma loja numa cidade, a gente faz ali mídia off para poder apresentar aos clientes que a gente chegou naquela cidade, né, o que é Madeira, o que a gente vem convidá-los a vir na loja. Então, a gente utiliza muito nesse suporte, que não deixa de ser uma construção de marca. Ali, não só eu estou apresentando o fato de eu colocar uma loja e de eu fazer mídia em torno para eu poder apresentar o que eu tô trazendo ali, não deixa de ser uma construção de marca. Claro. A única coisa que a gente não fez ainda é mídia na TV em massiva, né? Também uma campanha massiva de off. Mas, se Deus quiser, a gente vai fazer muito em breve. Bom, estamos aguardando esse momento aí tão esperado. Mas eu gosto muito dessa visão, principalmente você, por vir, né, de empresas multinacionais e sempre utilizou muito estratégia de mídias tradicionais, tem uma visão bem clara do quanto isso é importante dentro de uma estratégia, né? E a gente... e como eu falei, eu lembro disso até hoje, como eu falei para você nosso papo de mentoria que a gente teve alguns anos atrás, a gente vê Google fazendo mídia. A gente vê dúvida. Apple fazendo mídia off, ou seja, todos os grandes players... principalmente online, tecnológicos, estão fazendo mídia off. Então, não faz sentido. Você precisa pegar o cliente em toda a jornada e a mídia off faz parte da jornada. Eu inventei uma frase na época de Clubhouse que eu dizia, faça o que o Google faz, não só o que o Google fala, né?
Porque o Google vai te dizer para você não investir em mídias tradicionais, porque não é mensurável, porque você não consegue segmentar de uma forma muito própria, mas ele usa para sua estratégia de branding as mídias tradicionais, né? Muito bom, maravilhoso. Me fala uma coisa, se a gente for falar aqui avaliando um pouco o comportamento de compra do consumidor. Você acha, óbvio que, né, a pandemia mudou muito esse comportamento, mas como que você enxerga essa mudança no comportamento do consumidor, do ponto de vista de compra, além da omnicanalidade, enfim? Você acha que mudou muito ou os princípios continuam sendo os mesmos? Basicamente, o consumidor está atrás das mesmas coisas como sempre esteve ou mudou demais essa característica? Eu acho que a pandemia, né, mudou muito a nossa vida. Né? A gente teve que ficar trancado em casa durante muito tempo. Então, a gente foi forçado a fazer coisa que a gente tinha medo de fazer. Eu não, porque, né, na verdade, no caso, a Amazon, né, o online sempre me salvou muito, mas muita gente com um pensamento muito tradicional que tinha medo de colocar o cartão de crédito ali na conta, medo de fazer uma compra online, da compra nunca chegar. Eu acho que isso, eu não vou dizer que acabou, mas isso reduziu consideravelmente. E eu acho que cada vez mais, acho que as pessoas elas estão cada vez mais consumindo no online. E principalmente algumas categorias. Tem categorias que os consumidores eles só compravam no off, porque eles precisavam testar o produto. E hoje, com a facilidade, né, o que você falou da história do Mercado Livre, como é que eu vou devolver facilmente esse item? Principalmente para trocar e devolver, exatamente. Se você sabe que você tem isso, o risco é menor. Então, o consumidor fica tranquilo e, além dele perder o medo dessa questão, né, da carteira, tem esse ponto de... Se eu tiver algum problema, a marca vai trocar e eu não vou ter esse problema de perder o dinheiro, né? Que é esse grande medo que o consumidor tem. Então, eu vejo que cada vez mais a pandemia acelerou esse processo e eu vejo que cada vez mais as pessoas elas estão quebrando... As pessoas estão quebrando esse paradigma de até os produtos que você só comprava no off, você está comprando no on por conta da facilidade que as marcas estão te dando. Então, isso é uma coisa que eu vejo. Uma outra coisa é o app. O app também veio muito forte. E depois da pandemia, ainda mais. As pessoas, hoje em dia, assim, baixa aplicativo e compra a qualquer hora, de qualquer lugar. E o app, um dado muito interessante, né? Dado não, informação. Muito interessante é quem são os seus concorrentes de app, no caso ali da, né, Madeira. Quem são os concorrentes do app? Todo mundo. Porque você concorre para o espaço no celular. Você não concorre necessariamente com os seus concorrentes direto. Você está concorrendo com o banco. Você está concorrendo no supermercado. Você está concorrendo com o operador de telefone. Porque todo mundo tem app. E todo mundo está jogando o cliente para o app. Então, tem muitas empresas colocando dentro do app ecossistemas gigantescos. Então, você vê... Alguém estava me dizendo que a Vivo, você pode pagar a sua conta de gás. Você tem uma coisa de gás, você tem as... Então, as pessoas estão fazendo ali do app um ecossistema para você criar aquele link com a marca e você não perder aquele cliente, para não fazer o cliente não... Você não ter o churn daquele cliente, o cliente não desinstalar o seu app. Tentar que ele faça tudo ali dentro, né? Assim como o varejo também, e durante muito tempo também começou a tentar fazer isso, né? Oferecendo consórcio, garantias estendidas, crédito, uma série de outros serviços, outras coisas que é para pegar aquele consumidor e não deixar ir para concorrência direta ou indireta. Você falou um negócio de app. Hoje eu tive uma experiência muito interessante com relação a isso. Fui comprar ração para os meus cachorros na Pets. Aliás, eu estou fazendo muito merchandising hoje aqui. Mercado Livre, Pets. Cadê o patrocínio? Vamos lá, pessoal. Mas eu fui na Pets hoje comprar ração para os meus cachorros. E aí, como meus cachorros ficam no interior, quando vou eu já levo uma quantidade grande. Aí comprei uma quantidade grande de ração. Aí eu cheguei no caixa para pagar, eu perguntei assim, tem alguma promoção, né? Tô levando uma quantidade grande. Ele falou assim, o senhor já verificou no app? Eu falei, deixa eu olhar aqui. Aí eu entrei no app, olhei. Aí eu falei assim, não tem promoção. Ela falou assim, mas se o senhor fizer compra recorrente,
Tem 10% de desconto. Olha aí, Pet, estou até ensinando aí o caminho. Tem 10% de desconto se você fizer compra recorrente, que é você programar para você ir recebendo a ração já. E detalhe, você pode programar e pode cancelar a hora que você quiser. Não tive dúvida. Fez na hora. Fiz na hora, entrei, me cadastrei. Então, eu estava lá dentro da loja, eu acessei o app, eu fiz a compra pelo app, retirei na loja. Ou seja, isso é omnicanalidade Ué, Pedro tem 3 anos, né? E durante a pandemia, quem me salvou ali de fralda, lenço, tudo, de farmácia, Drogasil. Mais um. Vitor. Vitor Bertoncini. Olha aí. Drogasil me salvou. Não, eu liguei pro Vitor, falei, Vitor, você pode puxar Sério? a lista aí? Eu falei, você pode puxar a lista que eu sou top 3, certeza da loja da Gabriel Monteiro da Silva. Pode puxar. E aí eu comprava tudo com eles. Eles entregavam lá em casa e tal. Marcela, baixa o app. É assim, Marcela, baixa o app e ativa a promoção. Então você vai lá, você vai fazer hoje, até hoje. Fui lá semana passada. Marcela, ativa a promoção. 50% de fralda. Aí eu falo, só um minuto, que eu sempre esqueço. E aí lá na frente. Aí você vai, pra te jogar e pra você não tirar o app do celular. Eles também fazem um excelente trabalho nessa linha. A gente conversou bastante aqui com o Vitor a respeito disso. Estão muito bem. Acho que é uma história incrível que o Vitor está construindo lá junto com o pessoal da RD. Deixa eu te fazer uma outra pergunta agora. A gente tem aqui, na nossa audiência, muita gente que ainda está estudando, ainda está na faculdade, ainda não ingressou ainda no mercado de trabalho, ou que está ingressando, está começando. E eu queria que você desse um conselho para esses profissionais que estão ingressando. Assim, quais são os conselhos que você poderia dar? Você fala assim, se eu voltasse no tempo, eu diria, Marcela, faça isso. Apesar de que a sua carreira foi maravilhosa, sua trajetória aí é irretocável, mas quais são os conselhos que você poderia dar para esse público mais jovem? Como eu mencionei aqui durante o nosso papo, o que me trouxe até aqui nos últimos 20 anos, com certeza não vai me levar nos próximos 20. Então, um profissional de branding hoje, ele precisa estudar sobre performance, ele precisa estudar sobre dados, ele precisa tudo hoje sobre métricas. O que aquilo está me trazendo de resultado, encontrar formas e saber como isso funciona e como é que você pluga isso no todo. E é um erro você falar, eu só faço construção de marca. Não. Construção de marca é um pedaço, mas tem uma outra parte muito grande que vem através do conhecimento de dados, que vem através da informação dos clientes, que vem... Isso puramente o tal do marketing da performance, tal, né, da gente ter o conhecimento do dado, saber usar o dado ao favor da companhia. Então, acho que isso é extremamente importante. E todo profissional de branding precisa saber sobre isso. Então, o meu conselho para essa turma que está aprendendo e focando o branding sim, estude sobre construção de marca, mas entenda usar os dados. Saiba o quanto isso é importante e usa isso a favor da construção. Que muita gente fica naquela história do especialista e a mesma coisa vale para a turma de performance. Porque não é só fazer a performance, você precisa entender o que é a construção de marca nessa jornada, quão importante é a construção de marca e quão importante é subir no funil para você conseguir trazer novos clientes, para você, né, gerar promover outro tipo de informação para os consumidores. Então, eu acho que para os dois lados, não só dica para a turma de branding que para entenda de performance e para a turma de performance também entenda de branding. Eu fiz um podcast com o Denis, do V4. Sei. E aí ele, né, falando essa história do branding e tal, eu falei, vocês são case de branding? Ele, como eu falei, cara, se você olha alguma coisa, você não precisa nem estar escrito V4. É verdade. A linguagem, a cor, a comunicação, você fala, isso aqui é V4. É verdade. Isso é construção de marca. Sim. Aí eu falei, pois é. Foi até ele que fez esse podcast, que é marketing... Não, que ele chamou de título que branding não é só anúncio na TV. E eu falei com ele, vocês são uma agência de performance. Se mostrasse qualquer iluminação, uma agência toda envidraçada com um neon vermelho atrás, você vai falar, é V4. Você não precisa nem mostrar a marca. Né? Você vê que eu também lembrei bem, né, da característica disso. Muito, muito, muito legal. Maravilhoso, muito bom.
Agora, você sabe, o Bruno Nardon, nosso grande amigo Bruno Nardon, ele dizia que o profissional de marketing moderno, o melhor profissional de marketing moderno é o engenheiro, né? Justamente por isso que você falou aí da questão de entender de dados, de saber ler os dados, saber ler essas informações. Aí o pessoal aí que entrou em publicidade achando que só ia trabalhar com design, com propaganda, com filme, com cinema. Não, né? Marketing é muito total. mais que Hoje em isso. dia tem ferramentas, várias ferramentas que leem o criativo, entende se aquele criativo é um criativo que performa ou não. Então tem muito disso também. Tem muito de até medir o criativo. Se o que a turma de criação está fazendo está funcionando ou não está funcionando. Então hoje é tudo sobre dados. E antigamente, né, Paulo, a gente não tinha essa quantidade de acesso à informação. Então hoje a vida está muito mais fácil, porque a gente tem vários tipos de informações e a gente consegue basicamente traquear tudo e ver resultado de tudo. Então está muito mais fácil, só que o profissional precisa entender, saber como usar aquela informação a favor do negócio. Vamos falar de um assunto que está muito na moda aí, está se falando demais, que é a inteligência artificial, né? Como que você enxerga aí o papel da inteligência artificial dentro das estruturas de marketing, das estratégias de marketing das empresas? E se isso vem para ajudar, se os profissionais que estão entrando no mercado devem ficar assustados com essa inteligência artificial que pode, sabe-se lá, substituí-los de alguma maneira? Como que é a tua visão a respeito disso? Eu trouxe para minha equipe pela primeira vez o ChatGPT. Virei e falei, vocês precisam conhecer esse negócio, vocês precisam usar, fazer curso, entender, aprender. Então, eu sou a primeira promotora em relação ao uso de inteligência artificial. Acho que veio para nos ajudar, mas acho que a gente precisa entender como utilizar a nosso favor. Sou totalmente a favor. Hoje a minha equipe usa ChatGPT, já está usando. E tem uma outra equipe também que a gente precisa... A gente tem uma marca própria hoje, que chama Cabe Casa. E a gente faz móveis que tem 2 anos de garantia, uma parceria enorme com o Senai. Construímos um selo, o primeiro selo brasileiro de garantia de móveis. Projeto super bacana. E a gente está entrou no mercado de modulares. Então, a gente está fazendo móveis modulares. E a quantidade de foto 3D é absurda. E aí, uma das vias que a gente está vendo é se a gente consegue escalar através de inteligência artificial para a gente conseguir fazer essas fotos. Então, vejo que a inteligência artificial, a gente chegou para ajudar todo mundo, muita gente. Muita gente já usa, outras pessoas nem tanto. Acho que a gente tem que trazer para perto, entender e incentivar as equipes a usarem. Porque as equipes têm que entender o que está acontecendo no mundo. E isso, com certeza, a gente tem que ajudar as equipes a usarem a favor. E não colocarem medo de que isso vai substituir. Porque eu não acho que vai substituir. Mas eu acho que é um conjunto. Os profissionais não serão substituídos pela tecnologia, mas serão substituídos por profissionais que saibam usar a tecnologia. É isso. Então, acho que é por aí esse o caminho. É o receio. Não é ser substituído por ela em si, mas por alguém que saiba utilizar bem utilizado, porque isso sempre vai precisar, né? Sim. E acho que os líderes, independente do mercado, independente, né, da área, acho que os líderes têm que, sim, trazer isso para as equipes, ensinarem como funciona, incentivarem a usá-los. Muito bom, Marcela. Eu queria fazer uma última pergunta aqui, só para a gente encerrar aqui essa nossa conversa deliciosa. Você já falou um pouco do seu marido, de quando vocês eram namorados, depois da gravidez, do fato de ter sido contratada, estando grávida. E a gente sabe, né, infelizmente, que as mulheres enfrentam uma dificuldade um pouco maior no mercado de trabalho. E eu tenho visto isso mudar aí ao longo do tempo, com muita alegria e felicidade, porque eu tenho inclusive 2 filhas, né, que estão agora ingressando aí no mercado de trabalho daqui a pouco, e eu espero que elas consigam trilhar um caminho até mais fácil. Mas o que você acha que ainda precisaria mudar? O que você acha que poderia acontecer ainda para poder melhorar ainda mais as condições para que as mulheres possam se desenvolver cada vez mais nas suas carreiras, nas suas empresas? Como eu mencionei para você no início do podcast, do nosso papo, para mim a liderança feminina é uma bandeira porque eu enfrentei na pele coisas que eu não precisava ter enfrentado.
Então, não foi fácil. Se eu falar para você que o caminho até aqui foi fácil, eu vou estar mentindo. Nunca me coloquei de vítima da situação e nunca me vi minorizada por eu, em algumas salas de reuniões, ser a única mulher. Então, tem uma questão ali da maneira como eu encarei isso, só que algumas vezes foram difíceis. As situações foram difíceis, não foram fáceis. E pelo fato de eu ter vivido na pele, eu me sinto na obrigação de deixar um mundo melhor nesse sentido para a população e para as outras mulheres. A caminhada não é fácil. Ao longo do caminho eu encontrei homens que me deram a mão e me ajudaram e fizeram eu chegar até aqui onde eu tô. Eu sempre digo que eu tô aqui porque eu tive homens que me apoiaram e mulheres. Eu não chegaria até aqui se eu não tivesse tido apoio de mulheres e de homens. Eu acho que as pessoas, né, a gente só vai mudar esse cenário quando as pessoas se sensibilizarem, todas elas se sensibilizarem em relação ao tópico e entenderem que isso é uma prioridade. Como outras coisas, né? A gente vê a questão de várias pautas de minorias ali serem discutidas e a gente está trazendo ela para a mesa. Eu estava com a Gabi Onofre, a convite do Todas Group na ONU há pouco tempo atrás, que a gente estava discutindo sobre as ODSs. E a gente vê muitos grupos ali minorizados. Isso não é um problema de determinados grupos. Isso é um problema da sociedade como um todo. E eu acho que a gente só vai conseguir mudar o cenário, eu digo não só da liderança feminina, mas de outras pautas também, quando todos se sensibilizarem. Eu acho que a gente fez um avanço muito grande, estamos fazendo, eu vejo diferença, né? E aí, principalmente ali no mercado de trabalho, como eu estava falando com você, durante esses 20 anos, muita coisa mudou, mas, infelizmente, ainda é pouco. Não é suficiente para que a gente diga hoje, poxa, eu não tenho problema nenhum. Não. Hoje, infelizmente, ainda tem. E eu acho que para o cenário mudar, e aí eu aproveito e trago as outras pautas, a gente precisa muito de uma sensibilização de mais pessoas. Porque tem gente que passa pelo tópico batido. Então, cada vez mais, se a gente, como indivíduo, como ser humano e como responsáveis dentro das empresas e das organizações, se a gente trouxer esses assuntos para a pauta, com certeza vai chegar lá na frente, ele vai estar muito mais avançado do que só os grupos que foram prejudicados levantarem bandeiras, entendeu? Então, eu acho que é um pouco por aí. E eu vou dar um exemplo. Lá em casa, meu marido, homem branco, hétero, ele não tem noção das dificuldades que eu vivi. Então, algumas vezes eu trago para a atenção dele. Por exemplo, algumas vezes aconteceram isso, tá? Essas situações aconteceram algumas vezes. Eu estava num restaurante e com a minha família, a família dele, e eu peço a conta para o garçom. E o garçom chega e entrega a conta para ele. E eu viro para o garçom e falo, desculpa, quem vai pagar a conta sou eu. Você pode me dar a conta? E aí ele assim, Marcela, mas por que você está fazendo isso? Eu falei, porque a gente precisa educá-lo. Não estou fazendo isso por mal. Eu tenho que mostrar a ele que se eu pedir a conta, eu vou pagar a conta. E ele tem que me trazer a conta. Então, por essas coisas... E aí ele foi almoçar no almoço de trabalho, onde uma mulher pediu a conta e o garçom entregou para um cara. E ele falou, Marcela, você não sabe o que aconteceu. Você vê, já chamei a atenção dele. E ele nem percebia. Não. É natural. A gente tem essa tendência realmente de não notar. Você sabe que, coincidentemente, a semana passada eu assisti 2 filmes que se passavam no início do século passado, aí na primeira metade do século passado, e que pegavam muito a questão racial nos Estados Unidos. E é muito chocante. É muito chocante. Assim, me sensibilizou demais. Assim, é uma coisa que você fala assim, não dá para acreditar. Que era isso. Não dá para acreditar que a coisa era desse jeito. Assim, você toca de um jeito e realmente só quem está na pele para entender, né? Só quem está. Mas é uma questão estrutural. Eu acho que tem algumas, por isso que eu falo que a pauta ela precisa ser discutida, todo mundo precisa se sensibilizar, porque é estrutural e muitas das vezes
você faz sem perceber. E aí eu estava lá atrás, quando eu tive o Pedro, eu dei uma entrevista, eu falei, porque o meu marido, você tem, né, me fizeram uma pergunta, você tem ajuda? Como é que você faz para equilibrar a vida pessoal e a vida profissional? Eu tenho a ajuda do meu marido, né? O meu marido tem ele não ajuda. Ele é 50% responsável, assim como eu. Exatamente. Ele te ajuda assim como você ajuda Sim. ele nessa mesma tarefa. Então a gente tem essa Perfeito. Essa questão estrutural, que às vezes até a gente sem sentir. Aí, quando eu estava mesmo respondendo, eu falei, gente, tá totalmente errado isso que eu falei. Ele tem responsabilidade de 50%, não tem que me ajudar. Ele é responsável, ele é corresponsável comigo 50% sobre o fato de termos um filho. Então, é algo... E aí, obviamente, né, hoje em dia, eu estava mencionando, há uma semana atrás ele estava viajando a trabalho. E aí, essa semana, eu tive compromisso quase todos os dias. E é isso. Aí, uma hora eu seguro a onda à noite, outra hora ele segura. Então, a história da corresponsabilidade ali não tem... Né? Essa coisa do... Não tem essa caixinha minha que ela é tua, né? Eu acho que isso. assim, quem puder resolver aquilo naquele momento, que tiver mais disponível, a minha esposa que está aqui nos ouvindo agora também, a Carol, ela está acostumadíssima a levar carro em mecânico. Para ela é uma coisa super comum, porque assim, se ela está de repente naquele dia um pouco mais tranquila do que eu, precisa levar, ela leva, entendeu? Não, isso é coisa de homem. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Total. Entendeu? É de quem tá ali. E outra, né? Eu acho que é isso. O companheirismo é isso. Né? O que eu posso fazer para te ajudar? Né? Então não tem território de um ou território de outro. Marcela, que prazer. Que prazer imenso ter você aqui. Nossa conversa foi deliciosa. Fluiu muito bem. Já estou aí ansioso para que você volte aí para um próximo episódio conosco. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Obrigada pelo papo, por me receber. Por ser essa pessoa tão simpática, carismática. E, agora você me deixou sem graça. Não, você tem um carisma. A gente tinha se conhecido ali online, a gente não tinha se conhecido presencialmente. Mas é engraçado que quando eu cheguei, a gente tem algumas pessoas que a gente conhece online, mas parece que a gente já conheceu presencialmente e o papo flui. É verdade. E a conversa foi ótima. Obrigada. Com certeza voltarei. E conte comigo. Obrigado. Obrigada a você. É isso aí, pessoal. E assim terminamos mais um episódio do nosso Omnimídia Cast. Esperamos que você tenha gostado dessa conversa rica e exclusiva com a Marcela. E agora acompanhe nossas novidades nas redes sociais e até o próximo episódio.